Olá, pessoal, mais uma vez, boa noite. Então, voltando para a nossa segunda etapa da nossa aula, já conversamos bastante, tiramos algumas dúvidas. O professor Anderson esqueceu de pôr para gravar, mas está tudo certo e nada resolvido. Moçada está firme aí na área, Hernandes, Israel, Luiz Augusto, Frederico, Samuel, Thiago e seu Hélio. E o Xará está aí também. Então, vamos lá. A gente estava falando do iPhone, né? Gente, alguma observação aí no iPhone? O que a gente pode falar mais aí? Vamos prosseguir? O que vocês acham? Pode prosseguir. Eu também acho Tá que bem. sim. Eu acho que é um dos aparelhos mais difíceis, né? Então, quanto mais saber sobre ele, melhor é, né? O iPhone a gente vai abrir também lá tem pra gente abrir. Mas assim, ó, quando você, por exemplo, ouvir um técnico falar que não mexe no iPhone, não se assuste, viu? Porque tem técnico que realmente não mexe no iPhone. Tanto é que tem técnico que só mexe com o iPhone. Então, existe esses dois lados da moeda aí. Não se preocupa, né? Não se preocupe se um dia da manhã você falar, eu não quero mexer, não me adaptei com o perfil do iPhone. Não esquenta, porque a verdade é uma só, vai chover de Android aí para você trabalhar, não vai ter dor de cabeça nenhum, pelo contrário. Vai chegar uma hora que você vai ter que pedir ajuda, vai ter que terceirizar serviço se não dá conta. Você pode ter certeza disso. É só começar a mexer o doce, certo? A dica agora vai para a gente falar de montagem e desmontagem também, dos aparelhos assim, com grau de dificuldade maior, né? Qual seria o grau de dificuldade maior dos aparelhos? Vamos pensar nos aparelhos atuais, certo? No aparelho que nós temos aí, vamos dizer assim, porque a gente tem, por exemplo, o seu Hélio falou que tem um aparelho aí, o Moto G7, né? Se eu não tiver muito enganado, o Moto G7 normal, para dar manutenção nele, abre pela tela, só pela tela. É isso mesmo, não é, seu Hélio? Isso, verdade. Muito bem. Então, palmas para mim que eu acertei, velho. Brincadeira, viu, Pois gente? é. Por exemplo, o Moto G7 tem um grau de dificuldade, sim, né? Vamos pensar se o Moto G7 do seu Hélio não tivesse quebrado, por exemplo, e estivesse carregando, né? Você vai ter que trocar o conector de carga do aparelho. Só que o aparelho não abre pela tampa, abre pela frente. Então você já se liga, pô, peraí, esse aparelho abre pela frente. Eu vou ter que tirar essa tela para dar manutenção no aparelho. Consequentemente, o que você já vai imaginar? Se eu tirar essa tela e quebrar. Nós falamos, inclusive, de orçamento, você já vai passar o orçamento da tela, né? Tudo bem, mas aqui nós estamos falando de grau de dificuldade, né? Não é simples, por exemplo, igual você tirar um conector de carga do Moto G3, que é 3 parafusinhos lá, você tirou, né? Beleza. Né? Não tão difícil também, por exemplo, de você trocar a bateria de um J5, né? E o grau de dificuldade é menor. Agora, o aparelho que abre pela tela, o grau de dificuldade com certeza é maior. O que você vai ter que fazer? Primeiro, ter um pouco mais de cuidado, né? Segundo, que você já é macaco velho, você já passou o risco de quebrar a tela para o cliente. Você já vai estar trabalhando mais tranquilo. Aí é hora de você cobrar, né? Aí é hora de você ser bem remunerado pelo serviço. Por quê? Pelo grau de dificuldade. A abertura do aparelho, a desmontagem do aparelho, te precisa isso, entendeu? E requer que você tenha um grau de dificuldade maior. E aí onde você pode cobrar um pouco a mais, porque você vai ter um diferencial, você vai abrir sem quebrar. Ou se você quebrar, você já passou o orçamento correto para o cliente, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa acha que abrir aparelho é fácil, né? Não vê a gente sentado na bancada com dor na mão, com dor nas costas, não vê que a gente faz investimento, entendeu? Não vê que a gente passa tempo estudando, não vê nada disso, não vê que a gente pesquisa. A pessoa vai ver o aparelho pronto, entendeu? Então existe esse grau de dificuldade na desmontagem, por exemplo, desses aparelhos que abrem pela tela. Então a gente deve cobrar sim, fazer uma remuneração diferenciada de qualquer outro. E assim, pessoal, não se iluda se o Zé da esquina cobrar R$ 50 para fazer um conector de carga. Não vai na onda dele, não. Porque ele não vai ter o mesmo certificado que o seu, não tem a mesma qualificação que a sua. Você pode ter certeza que ele vai ter muito, muito menos experiência que você, mesmo que você esteja trabalhando de início. Só que você já tem uma experiência de conhecimento, você já tem uma pesquisa, você já busca alguma coisa.
entendeu? Então, se você pode se considerar um profissional diferenciado. E é o que precisa no mercado hoje. É o que a gente não tem no mercado hoje, né? Então, a gente fala, inclusive, no orçamento, desse caso aí, por exemplo, for um Moto G7 Plus para abrir a tela, o pessoal passa para trocar o conector R$ 80. Tudo bem, paga 30 na peça, paga 10, tudo bem, tá? Você vai ganhar 70, para mim tá bom. Se eu fizer 10 desses na semana, é 700. Só que, meu irmão, se você fizer 10 desse, você passar 150, R$ 200, quanto você vai ganhar? Você não vai ganhar 150, você não vai ganhar 700 reais. Se você fizer 10 conector a 150, você ganha 1.500 numa semana. Se você fizer vezes 4, irmão, é 6 pau por mês só de conector. Você tá entendendo como que a conta às vezes é simples? E assim, aparece. O serviço sempre entra. Entendeu? E você pode ficar despreocupado. Nós fizemos uma conta simples. Se você só fizer conector, estou dizendo como base, mas que sirva também para troca de tela, né? Por exemplo, se você fizer 10 telas na semana, um lucro de R$ 100, livre de tudo. Por exemplo, no mínimo, que no meu ponto de vista não pode trabalhar por menos que isso, você faz 10 segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 6 dias a R$ 100, R$ 600. Certo? R$ 600 você faz vezes 4. 2.400? Correto? Só de mão de obra de tela. Sem fazer mais nada. Fora o que entrar avulso. Entendeu? Isso nós estamos colocando 10 telas por semana. Né? E às vezes entra mais, às vezes entra menos. Por exemplo, tem semana que vai entrar 15, tem semana que entra 5 e por aí vai. Entendeu? Como que a conta, às vezes, não é muito difícil de fazer, né? Diferente, por exemplo, já aproveitando o gancho, de quem cobra 50, R$ 30 de mão de obra. Senhores, 30, R$ 50 a gente cobra para nós aqui, ó, que é lojista, né? Que é técnico. Isso que é a mão de obra, é a parceria do técnico, é de 30, R$ 50 que a gente cobra entre nós aqui. Por quê? O cliente final que vai pagar. Ó, um exemplo de terceirização de serviço, por exemplo, que cai dentro da desmontagem e montagem aí. Ó, eu não gosto de fazer conector de carga. Tem gente que não faz conector de carga mesmo, entendeu? Eu no começo não fazia, né? Às vezes até então, por quê? Não tinha tempo. Né? O tempo para abrir para fazer o conector de carga, eu trocava 2, 3 telas, entendeu? Então eu ficava muito preso a terceirizado. Tinha um rapaz que fazia, às vezes até faz para mim, ele cobrava R$ 25 se ele desse o conector, ou R$ 20 se eu desse o conector. Eu passava para ele por fazer, só eu passava para ele para fazer, por semana de 10 a 15 conector de carga que entrava nas horas. Certo? Então, você imagina quanto que tirava comigo. Se fosse 10 conector a 25, vamos por a 20, que é o lucro dele sem ele gastar nada. 200 comigo. Só de conector de carga. Entendeu? Então, aí você já tira uma base quanto que não dá para tirar no mês e entra bastante serviço mesmo. Entendeu? Então, assim, não é vergonha nenhuma também de você terceirizar serviço. Pelo contrário, né? Ainda mais no começo. Não é vergonha nenhuma você falar, olha, eu quero que você me ajude aqui e tal. Quanto que é? É R$ 30, é 50. Tá aqui o serviço feito, você recebe do cliente final. Acabou. O próximo você pega e faz. Ou se não, ó, vamos fazer mais uma vez, vamos fazer junto aqui, vamos fazer junto. Eu, aproveitando a ocasião aqui, eu já falei para vocês que estou disponibilizando, né? Quando vocês precisarem de alguma coisa, só pegar e me chamar. Anderson, estou precisando aqui de trocar teu aparelho, sei o quê, você me ajuda, eu ajudo, vem cá, vamos para a bancada, senta aqui, neguinho, do meu lado e vamos fazer. Acabou. Daqui a pouco você está fazendo sozinho. Isso aqui você vai tirar de letra, entendeu? Então, assim, não se preocupem, tá? O que a gente não pode desviar o foco é o grau de dificuldade na montagem e desmontagem, entendeu? Como exemplo, o Moto G7, que abre pela tela. Outro exemplo, se a gente pode dar exemplo aqui a noite inteira, né? Moto X4, certo? Né? Moto X4, para dar manutenção no aparelho, tem que abrir pela tela, né? Então, o que você faz? Vai passar o orçamento, já passa o orçamento da tela. Beleza, já está craque, só seguir, né? Sobre desmontagem, também, uma dica importante que a gente pode seguir, os aparelhos novos aí, vamos pegar a 20 para frente, a 20, a 30, que tem a digital atrás, Xiaomi, né? Xiaomi da vida aí, Motorola, Moto One Fusion, por exemplo, Moto One Active, tem a digital atrás. Certo?
que você vai fazer? O aparelho abre pela tampa traseira. Esquentou um pouquinho e tal, se precisar esquentar, né? Óbvio. E cuidado com a digital, né? Porque às vezes você vai trocar um conector de carga para olhar por trás, ou mesmo que for a tela, a bateria. Se você abrir a tampa de qualquer jeito, por exemplo, correndo rápido, você vai rasgar o flex da digital. Aí você vai ter dor de cabeça, né? Por que dor de cabeça? Financeiramente, estou dizendo, óbvio, né? Você vai conseguir comprar, por exemplo, se for um flex da digital aí do Moto G6 Play, né? Vai pagar uns 30, 50 reais aí, alguma coisa nesse sentido. Só que você já percebeu que o teu lucro vai ser menor? Porque você às vezes não teve um pouquinho de calma, você não teve um pouquinho mais de paciência, entendeu? Então, assim, o lucro vai diminuir. Ou às vezes você não vai ganhar nada, dependendo do orçamento que você passar, ou às vezes até então você vai pagar para trabalhar. Aí é fria, entendeu? Então, assim, vale esse cuidado na desmontagem, né? Quando você perceber que tem digital, né? Ah, aí você me pergunta, Anderson, só posso ver um vídeo? Pode ver um vídeo no YouTube, só que é o seguinte, senhores, abre um parênteses aqui sobre vídeo no YouTube. Lembramos que todos os vídeos no YouTube, pelo menos a maioria, eu acredito que são poucos que não são editados, né? Por quê? O cara quer ganhar like, o cara quer, né, quer o status, não quer mostrar que errou, né? A maioria, pelo menos, mostra o vídeo feito tudo certinho. Só que ele não mostra um detalhe, por exemplo, tirar digital, né? Ele não mostra onde que é a digital, ele catou, já abriu o aparelho, abre assim, assim, assim. Beleza, então o que você faz? O que a gente vai fazer? Vê um vídeo, vê um, vê dois, aí você usa como base para abrir o aparelho, tá? Mesmo que se você for colar, né? Também, por exemplo, a colagem, cola só onde está o aro. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que vem na minha cabeça agora que eu vi, já que eu lembrei agora. Não, gente, tem a frontal, né? Beleza. Quando você vai colar a tela no aparelho, ó, não passa cola no LCD. Não passa cola no LCD da tela, da frontal. Por quê? Quando você colocar o LCD na tela, na placa do aparelho, você vai colar o LCD na placa do aparelho. E um dia da manhã, se precisar abrir esse aparelho, dificilmente vai abrir. Entendeu? Então passa sempre no aro do aparelho. Tem gente que fala que pode passar na tela também, que vai ficar mais fácil a fixação. Mas olha só, pensa comigo, você já passou o aro ali. Você passou a cola no aro. Beleza. Você colocou a tela. Se você erguer e tirar não vai dar a mesma fixação? Então, não tem, no meu ponto de vista, não tem necessidade de passar a cola na frontal também. Entendeu? Mas, se você se sentir seguro e quiser fazer o teste, também não vai atrapalhar muita coisa, não. Vai ficar, acho que um pouco mais de cola só para, às vezes, fazer a limpeza. Entendeu? Mas, assim, é uma dica de colagem que vale. Passa no aro. No aro, beleza. Na placa do aparelho não vai cola, muito menos na placa do. Na placa no LCD da frontal. Não passa cola porque não vai ficar um serviço muito bom, não. Certo? Olha, Pois não. Esses S20 tem alguma particularidade? S20 não pegar para fazer o serviço que é bucha. Viu? Brincadeira à parte, irmão, é bucha. Você sabe por quê? Uma que é difícil aprovar o orçamento, né? A linha S é uma linha tão complicada que só vende original nacional. E o preço é lá em cima. E tem um detalhe sim, brincadeira à parte, viu, Xará? Quando você vai instalar da linha S, se você colocar, por exemplo, a maioria da linha S já vem com aro, tudo prontinho já. Só você tirar a placa e o vibra, enfim, passar de um aparelho para o outro. Só que aí que é a pegada da linha S. Se você apertar um pouquinho mais da listra verde, azul, roxa na tela, aí o fornecedor não troca, né? Então, assim, são umas peças complicadíssimas de mexer. E é difícil um orçamento que aprove da linha S, porque é muito caro, entendeu? É muito arriscado, né? Por exemplo, um S7 Edge, numa peça original, nós vamos pagar hoje R$ 800. Tem lugar que vende a 750. Quanto você vai cobrar para colocar uma tela dessa? Entendeu? É muito arriscado você perder, né?
Por exemplo, eu troquei a tela de uma A50, original nacional, eu paguei R$ 800 na tela. Só que o cara queria que pegasse a digital, entendeu? Só que é uma tela assim, sensível. Sensível que eu tô querendo dizer é o seguinte, na hora da montagem, entendeu? Se você apertar demais, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, parafuso na tua bancada. Parafuso pequeno, às vezes você não vê, põe a tela em cima, aperta. Ó, outra coisa, aproveitando que você falou da linha S aí, mas que se estende para a linha A. Tem um amigo que trocou a tela de um A70, se não estiver enganado, ou A51, que a digital é na tela. Então, se você ver depois, pesquisar, você vai ver que para fixar a digital, tem 2 parafusinhos. Até aí tudo bem, tranquilo. O que ele fez? Tirou o parafusinho, guardou lá, só que quando ele foi montar o aparelho, que só faltava colocar a digital e o aro para fechar, o parafuso que ele colocou para fixar a digital era o parafuso do aro. Era 1 milímetro maior. Um pouquinho maior. O que ele fez? Foi apertando até o fim, beleza. Quando ele foi ligar o aparelho, a lista de fora a fora na tela, original nacional. Perdeu a tela. Por quê? Não teve um pouco de cuidado, né? Acontece, óbvio, né? E o rapaz já tem uma experiência também aí. E o parafuso que ele colocou foi um pouquinho maior. Então, quando ele foi fixar, descendo, passou do limite e pegou na tela. E aí deu essa lista na tela. Não conseguiu trocar, né? Porque não foi defeito da peça. E ele acabou perdendo o serviço mais da metade do valor que ele ia ter de lucro. Então, foi prejuízo, assim, infelizmente, foi um prejuízo muito grande para ele no dia. E aí o cara fica meio desanimado, né, velho? Se perder R$ 800 assim do dia para noite. Então, aí você já viu como que é. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque tem que ter o cuidado redobrado, principalmente quando for mexer nesses aparelhos de tela cara. Porque o prejuízo é grande. E o cliente, senhores, não querem saber. Concorda? Ele quer o aparelho pronto. Né? Ele está pagando por isso. Nos bastidores, que é a nossa bancada, é só a gente, só nós sabemos aí o tanto que a gente reza para não quebrar uma tela dessa e a gente ter o sucesso na hora de colar, certo? Estende também, Xará, para a linha S. Acontece muito isso na hora do pessoal trocar. Tem gente que não troca. Já passa o orçamento para não trocar, entendeu? Eu já troquei bastante de linha S. Graças a Deus nunca aconteceu nada, mas assim, eu rezo bastante na hora que eu tô trocando, porque se acontecer alguma coisa, eu acho que eu vou ficar meio chateado. Mas ossos do ofício, né? Vamos dizer assim. Nesse caso aí não funcionaria levar o aparelho até onde o fornecedor e testar lá também, não, né? Porque também vi que bichado o cara não vai querer nem saber. Ó, boa pergunta tua, mas é o seguinte, vamos pensar na logística, né? Vamos pensar de você pegar essa tela quebrada, beleza. Vamos pensar que você tem que chegar até o fornecedor, colocar no balcão dele, às vezes não vai ter uma estrutura boa lá para você testar. Você vai testar a tela dele nova lá, e se você fizer uma nhaca lá, entendeu? Ou pior, testa tudo certinho lá, quando você vem no transporte para chegar na tua bancada, acontece alguma coisa, Deus me livre, isso, né? Sei lá. Eu acho que pode testar. Óbvio, tem que testar. Pode levar também lá, mas assim, a gente tem que estar bem seguro para não acontecer esses deslizes, porque se acontecer não vai ter como você fazer nada. Na pior das hipóteses, você devolver o aparelho pro cara. Ó, não tem a peça, por exemplo, devolve a dele, beleza. Só que você já ficou com o prejuízo da outra que você vai ter que pagar, né? Infelizmente. Mas é válido sim testar. Com cuidado, eu acho que dá certo. A linha S é uma linha complicada de mexer por um lado e boa para ganhar dinheiro de outro, mas exige o risco. E o risco, nesse caso, é 50% fácil. Entendeu? Ó, aqui pelo tempo do Zoom, vai dar já o horário aqui. Se desligar sozinho, né? Já desejo a todos aí uma boa noite. Fiquem com Deus, tá bom? E amanhã eu volto, eu mando uma mensagem no grupo pra gente posicionar sobre o dia 8, tá bom? Pode ficar despreocupado. Beleza, Anderson. Obrigado aí, cara. Imagina, de nada. Beleza. Beleza, professor, valeu. É aquela história, né? Se a gente não puder ajudar também, não estrova, né, Xará? Porque senão fica ruim a situação, né? Ah, tamo junto, mano. É nóis. Você não vai fugir do churrasco, não. É? E outra, você não vai fugir do